Olá, caros ouvintes, e sejam bem-vindos a mais uma narração de Overlord. Antes de começar, eu gostaria de lembrá-los de dar like no vídeo, se inscrever caso você ainda não seja inscrito, compartilhar se você conhece alguém que se interesse por light novels e, caso você possa, contribua com o canal. O canal tem tanto um Pix para aqueles que querem fazer uma contribuição mais casual, mas também temos um Apoia-se com recompensas para quem puder fazer uma contribuição mais recorrente, como acesso antecipado às narrações e votações para saber quais novels serão lidas no canal. Como eu disse na apresentação, no momento eu estou juntando dinheiro para poder fazer um upgrade no meu computador e usar um modulador de voz melhor do que o que eu uso atualmente. O que eu uso é bom, mas tem melhores. E cada contribuição me ajuda a chegar mais perto desse objetivo. Os links vão estar na descrição do vídeo e eu agradeço muito se você puder contribuir. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Parte 4. O gigantesco elemental primordial desapareceu lentamente, como se derretesse no nada. O calor escaldante que ele deixava em seu rastro começou a esfriar. Conforme o elemental de fogo desaparecia, Momonga podia sentir a ligação que ele tinha com o monstro desaparecendo, como fumaça no vento. O elemental de fogo primordial possuía poder de ataque e resistência extraordinários, mas para a Aura, que podia ignorar o dano de suas chamas de efeito de área e desviar agilmente de seus golpes, ele era pouco mais que um alvo gigante. Embora a Aura ainda perdesse HP se fosse atacada, Mari, o druida, não permitiria que isso ocorresse. Na verdade, ele havia lançado todos os tipos de buffs e debuffs com grande efeito durante a batalha. Os dois desempenharam seus papéis de linha de frente e retaguarda perfeitamente, com trabalho em equipe impecável. Ao mesmo tempo, Momonga podia sentir a realidade desta batalha, completamente diferente daquelas que ele havia lutado no jogo. Espetacular! Vocês dois deram um ótimo show. Os gêmeos sorriram felizes ao ouvir o elogio sincero de Momonga. Obrigada, Momonga-sama. Já faz algum tempo que não temos que trabalhar tanto. Os dois tentaram limpar o suor, mas logo depois mais suor escorria pela pele escura deles. Momonga silenciosamente abriu seu inventário e retirou um item mágico, um jarro de água eterna. Em Yggdrasil havia status como fome e sede, mas nenhum deles se aplicava ao morto-vivo Momonga, então ele não tinha utilidade para itens como esse. No máximo, ele os usava para alimentar suas montarias. O jarro de vidro estava cheio de água. Gotas de condensação se formaram imediatamente na superfície do vidro, provavelmente porque a água dentro estava muito fria. Momonga então pegou um par de lindos copos e encheu-os com a água do jarro e então deu aos gêmeos. Aura, Mari, beba um pouco. Ah, mas isso não é certo, Momonga-sama. Sim, eu também posso fazer água com a minha magia. Você não precisa se preocupar. Momonga sorriu amargamente ao ver Aura acenando com a mão e Mari balançando a cabeça. Não pensem nisso como um incômodo da minha parte. Vocês dois sempre se saíram bem. Pensem nisso como meu agradecimento a vocês. As orelhas de Aura e Mari ficaram vermelhas, e eles timidamente e nervosamente estenderam a mão para pegar os copos. Obrigado, Momonga-sama. E pensar que você serviria água para nós. Muito obrigada, Momonga-sama. Isso era mesmo uma honra tão grande para eles? Aura, que havia cessado seus protestos, pegou o copo com as duas mãos e o bebeu de um só gole. Gotas de água escaparam do canto de sua boca, pelas curvas suaves de sua garganta pulsante e para o gibão que cobria seu peito. Mari segurou seu copo com as duas mãos e bebeu lentamente. As diferenças entre eles eram óbvias até mesmo na maneira como bebiam água. Momonga tocou sua garganta quando viu os dois. Parecia que havia uma fina camada de pele ao redor dos ossos do seu pescoço. Até o momento, seu corpo não sentiu sede, então isso não o incomodou. Embora ele estivesse bem ciente de que os mortos-vivos não se sentiriam assim, ele não pôde deixar de pensar que tudo isso era uma piada quando percebeu que não era mais humano. Momonga continuou se tocando. Ele não tinha pele, nem músculos, vasos sanguíneos, nervos ou órgãos internos. Seu corpo não era nada além de ossos. Ele vagamente entendia isso em seu coração, mas parecia tão irreal que ele não conseguia deixar de explorar seu corpo com os dedos. Seu sentido do tato parecia mais opaco do que quando ele era um ser humano, como se houvesse uma fina camada de tecido entre seus dedos e o que quer que ele estivesse tocando. Em contraste, sua visão, audição e outros sentidos estavam mais aguçados do que nunca. Alguém poderia esperar que um corpo composto apenas de ossos fosse facilmente quebrado, mas cada osso passava a sensação de ser mais forte que o aço quando ele os tocava. Ao mesmo tempo, ele sentiu uma estranha sensação de completude e satisfação, que este agora era seu corpo real, apesar de ser completamente diferente do antigo.
Talvez fosse por causa desse sentimento que ele não estava com medo, apesar de sua transfiguração em um conjunto de ossos brancos. Vocês querem mais? Momonga levantou a jarra enquanto perguntava aos gêmeos que tinham terminado de beber a água. Ah, obrigada. Mas já bebi o suficiente. Ah, é mesmo? Então, Mari, você quer mais? Eu também já bebi o suficiente. Eu não sinto mais sede. Momonga assentiu com a cabeça enquanto pegava os copos de volta, antes de devolvê-los todos ao seu bolso de inventário. E então Aura sussurrou de repente. Achei que Momonga-sama seria mais assustador do que isso. É mesmo? Bom, se você quer que eu seja mais assustador, eu posso ser. Não, isso é bom. Isso é ótimo, Momonga-sama. Então tudo bem. Vamos continuar assim, então. Momonga, então, ficou um pouco surpreso com a resposta emocionada de Aura. Momonga-sama, somos os únicos com quem você é tão legal assim? Momonga não tinha certeza de como responder a pergunta murmurada de Aura. Em vez disso, ele levou a mão à cabeça de Aura, acariciando-a gentilmente. Aura parecia um cachorrinho que tinha acabado de ver algo que gostava, enquanto Mari tinha um olhar de ciúmes no rosto. Mas nesse momento, uma voz ecoou. Então eu sou a primeira a chegar? O tom era arcaico e formal, mas a voz em si parecia pertencer a uma pessoa jovem. Uma sombra se formou sob o chão, e então a sombra se transformou no que parecia uma porta, de onde uma pessoa emergiu. Ela usava um vestido de baile preto que parecia macio ao toque. Sua saia estava bufante em um volumoso formato de sino. Em cima disso, havia um boleiro com babados, rendas e fitas, bem como um par de luvas longas de seda. Juntos, eles cobriam a maior parte de sua pele, que era tão pálida quanto cera. E sua aparência só poderia ser descrita como incrivelmente bela e delicada. Seu longo cabelo prateado estava preso em um rabo de cavalo que descia de um lado de sua cabeça expondo seu rosto. Você não foi avisada para não usar o feitiço Gate de forma frívola aqui em Nazarick? Afinal, somos protegidos contra teletransporte. Você deveria conseguir andar até aqui, então por que não veio a pé, Shautir? A voz irritada veio do lado de Momonga. Não havia nenhum traço de sua obediência anterior de cachorrinho naquelas palavras frias, apenas uma hostilidade ardente. Mari tremia ao lado de sua irmã, e ele lentamente se afastou do lado dela. Para falar a verdade, a velocidade com que o leopardo chamado Aura havia mostrado suas garras assustou até Momonga. A garota que tinha chegado até aqui, através do mais alto nível de magia de teletransporte, era chamada Shautir. Ela nem fez menção de olhar na direção de Aura, que estava carrancudo olhando para ela. Em vez disso, avançou rapidamente diante de Momonga, o cheiro encantador de algum tipo de perfume pairando ao redor dela. Tem alguma coisa fedendo aqui. Aura disse isso, e então continuou. Não me diga que por ser uma morta-viva você começou a apodrecer. Talvez ela tenha visto Momonga reflexivamente levantando a mão para se cheirar, mas Shautir franziu as sobrancelhas irritada e respondeu. Isso não é um tanto rude? Afinal de contas, Momonga-sama também é um morto-vivo. Como é? Tá maluca, Shautir? Você está mesmo comparando Momonga-sama com um morto-vivo ordinário como você? Ele chegou em um reino acima de todos os outros. Deve ser até um super morto-vivo ou um morto-vivo divino. Ouvindo Shautir e sua irmã discutindo, Mari tentava dizer algo, mas só proferia ais e és. Embora fosse um pouco obscuro agora, em Yggdrasil, Momonga era apenas um morto-vivo comum. Portanto, ele se sentia um pouco inferiorizado. Além do mais, até onde ele sabia, não havia tal coisa como os super mortos-vivos ou mortos-vivos divinos. Não, mas, Onitia, as suas palavras de antes foram realmente um pouco ofensivas. É mesmo, é? Bom, então eu vou tentar de novo. Deve ser esse seu cheiro de carne morta em decomposição. Ok, assim está melhor, eu acho. Após concordar com a segunda tentativa de insultos de Aura, a mão de Shautir se moveu em direção à cabeça magra de Momonga, e então o abraçou. Meu mestre, meu amado mestre, o único sobre quem não posso governar. Seus lábios carmesim se separaram, revelando uma língua úmida e escorregadia. A língua se movia como se fosse uma criatura viva, enquanto Shautir lambia seus lábios amorosamente. Seu hálito perfumado saía de sua boca aberta. Embora ela fosse perfeitamente adequada para o papel de uma sedutora em todos os outros aspectos, ela era jovem demais para isso, o que causaria riso em outras pessoas. A discrepância entre as suas expectativas e a realidade era risível. Além disso, ela era muito baixa. Quando Shautir estendeu as mãos para abraçar Momonga, parecia que ela queria se pendurar no pescoço dele como um pingente. No entanto, isso era muito carinho para Momonga, que não estava acostumado com afeto feminino. Ele queria dar um passo para trás, mas no final decidiu permanecer firme. É assim que ela realmente é?
Esse pensamento ecoou infinitamente em sua cabeça. No entanto, quando Momonga pensou no fato de que ela havia sido projetada por seu camarada Peronontino, ele pensou que ela realmente poderia ter sido projetada com tal personalidade. Afinal, Peronontino amava heróis e novelas hentai, e orgulhosamente declarava que eles eram sua vida. E Shalltear Bloodfallen havia sido criada por esse indivíduo podre e pervertido. Ela era uma vampira real, a guardiã do primeiro ao terceiro andar da grande tumba de Nazarick. Ao mesmo tempo, ela era uma garota criada por um aficionado por hentais, e seu design de personagem era cheio de estereótipos desses heróis. Você já está indo longe demais, não acha? Shalltear finalmente reagiu à provocação de Aura, olhando para ela com uma expressão de zombaria e dizendo: Ara, você ainda está aqui, tampinha? Eu não consegui mais ver você, então pensei que tivesse ido embora. Momonga não tinha intenção de intervir no que foi dito. O rosto de Aura estava tremendo, mas Shalltear a ignorou completamente, encarando Mari e dizendo: Ah, deve ser difícil ter uma irmã tão esquisitona. Seria melhor se você se afastasse dela o mais rápido possível, para que não acabe se tornando como ela. O rosto de Mari então mudou instantaneamente, porque ele soube na hora que Shalltear estava tentando usá-lo para começar uma briga com sua irmã. Entretanto, Aura não ficou com raiva, simplesmente sorrindo e respondendo: Você fala demais para alguém que tem peitos falsos. A bomba foi jogada. Do que você tá falando, pirralha? Agora ela pirou de vez. Momonga não pôde deixar de pensar isso para si mesmo. A provocação de Aura revelou plenamente a verdadeira natureza de Shalltear, que então parou de falar da maneira pedante e elegante de antes. Dá pra lotar só de olhar. Que peitões estranhos. Quantos enchimentos você colocou aí, hein? Cala essa boca. Shalltear estava agitando suas mãos em um pânico, como se pudesse dispersar as palavras de Aura com elas. Sua expressão de pânico era apropriadamente infantil para o seu rosto. Por outro lado, Aura estava sorrindo maliciosamente. Colocou tanto enchimento? Aposto que eles sairiam do lugar se você viesse a pé, não é mesmo? Shalltear fez um barulho estranho diante da acusação, o que só fez Aura sorrir mais ainda. Acertei na mosca. Você não pode esconder isso aí por mais tempo. Então é por isso que você não veio andando? Por isso usou magia de teleporte para chegar até aqui, não é mesmo? Cala a boca, baixinha. Você é tão reta quanto uma tábua de passar roupas. Eu pelo menos tenho alguma coisa para mostrar. Shalltear contra-atacou desesperadamente, mas naquele momento, Aura revelou um sorriso ainda mais perverso. Shalltear deu um passo para trás, como se estivesse com medo, e como se por reflexo, cobriu seus seios. Era uma cena patética. Eu tenho apenas 76 anos. Tenho muito tempo ainda para crescer. Ao contrário de você, uma morta-viva sem futuro. Mas que tristeza. Você nunca mais vai crescer. Shalltear gemeu de frustração e deu outro passo para trás. Havia um olhar desesperado e atormentado em seu rosto, o que só fez Aura sorrir de uma maneira ainda mais assustadora. E pra falar a verdade, por enquanto eu tô bem satisfeita com os meus peitos. Momonga pensou ter ouvido o som da sanidade de Shalltear quebrando. Sua desgraçada! Agora é tarde demais pra se arrepender. Uma névoa negra derramou das mãos enluvadas de Shalltear. Aura pegou o chicote e se preparou para o confronto. Enquanto isso, podia-se ver Mari em pânico olhando para as duas. Essa cena era familiar para Momonga, mas ele hesitou, imaginando se deveria ou não parar esses dois. O criador da Shalltear, Peronontino-san, e a criadora da Aura e Mari, Bukubuku Chagama-san, eram irmãos que agiam assim várias vezes. Com duas pessoas tão barulhentas ao fundo, Momonga lembrou das memórias de seus companheiros passados. Quanto barulho! Enquanto Momonga estava imerso em suas antigas memórias, uma criatura inumana falou em um tom firme, totalmente impróprio à sua aparência. Diante deste som nada natural, as duas pararam de brigar. Olhando para a origem do som, sem ter notado a sua chegada, elas viram uma figura com uma forma estranha e gélida. Era enorme, tinha 250 centímetros de altura e assemelhava-se a um inseto bípede, como se um demônio tivesse se fundido com um louva-a-Deus e uma formiga. Com uma longa cauda 2 vezes a sua altura e cheia de pontas afiadas como cinzelos de gelo. Suas mandíbulas poderosas pareciam que poderiam cortar o braço de um homem com uma única mordida. Ele segurava uma alabarda de platina em 2 de suas mãos, e em suas outras 2 mãos havia um maço magistralmente feito, envolto em uma aura negra, e uma espada larga de aparência retorcida que não parecia poder ser embanhada. Ele estava cercado por uma aura assustadora e congelante. Seu exoesqueleto era de uma cor azul opaca e brilhava como pó de diamante. Protuberâncias que pareciam icebergs se projetavam de suas costas e ombros. Aquele era o guardião do 5º andar, o governante das geleiras, Coquiltos. O punho de sua alabarda bateu no chão da arena, e o chão ao redor dela começou a congelar. Vocês estão diante de um ser supremo. Mostrem respeito.
Essa baixinha estava me provocando de propósito. Eu não disse nada além da verdade. Shalltear e Aura se olhavam com olhos penetrantes. Jamari estava em pânico com a situação. Momonga finalmente voltou aos seus sentidos e deliberadamente usou uma voz imponente para advertir as duas. Shalltear, Aura, parem imediatamente com a discussão. Eu sinto muito. Perdão, Momonga-sama. As duas estremeceram em choque e depois abaixaram as cabeças simultaneamente. Momonga acenou ao aceitar suas desculpas e então se virou ao recém-chegado. Ah, você veio, Coquiltos? Sim. Recebendo suas ordens, Momonga-sama. É claro que eu compareceria imediatamente. A água presente no ar se congelava ao passar pelos pulmões de Coquiltos. Um jato de névoa branca e fria era ejetado de sua boca cada vez que ele respirava. Estava frio o suficiente para igualar inversamente as chamas do elemental de fogo primordial. Qualquer um que estivesse perto sofreria os defeitos da temperatura baixa. Até mesmo queimaduras de gelo eram uma consequência possível. Mas Momonga não sentiam nada. Todos aqui presentes eram resistentes a ataques de fogo, frio e ácido, ou tinham alguma maneira de lidar com eles. Ultimamente não tem havido nenhum intruso. É muito relaxante, não é mesmo? Certamente, Momonga-sama. Suas mandíbulas emitiram um som semelhante à intimidação de uma vespa, mas Momonga pensou que aquilo significava que Coquiltos estava sorrindo. Mesmo assim, há coisas que eu preciso fazer, então não posso relaxar. Ah, algo que você precisa fazer? Poderia me dizer o que é? Sim, treinamento, para estar pronto a qualquer momento. Embora sua aparência não revelasse isso, Coquiltos pertencia às classes guerreiras. Sua personalidade e configurações foram projetadas com a palavra guerreiro em mente. Se os guardiões fossem classificados através das habilidades com armas de ataque, poderia ser dito que Coquiltos estava em primeiro lugar entre eles. Então você fez tudo isso por mim? Você trabalhou arduamente em nome de Nazarick e tem meus agradecimentos. Apenas ouvir seus elogios já faz tudo valer a pena. Ah, Albedo e Demiurgo chegaram. Seguindo a visão de Coquiltos para a entrada do Coliseu, pôde ser visto duas sombras se aproximando. Andando na frente estava Albedo, seguida por alguém que se parecia com um homem de negócios. Chegando a certa distância, Albedo sorriu e se curvou profundamente em direção a Momonga. O homem também se curvou elegantemente. Perdão por deixá-los esperando. Ele tinha cerca de 180 centímetros de altura, com uma pele morena sugerindo exposição regular ao sol, um rosto parecendo parcialmente asiático e cabelo preto bem penteado. Por trás dos óculos redondos, suas pálpebras estavam tão cerradas que ocultavam seus olhos. Era duvidoso se estavam realmente abertos. Vestindo um terno britânico com uma gravata combinando, ele dava a impressão de ser um empresário profissional ou um advogado bem-sucedido. No entanto, sua aparência de cavalheiro era duramente pressionada para esconder seu ar maligno. Uma cauda embanhada em metal prateado se estendia atrás dele. Em seu fim haviam 6 espigões afiados. Chamas negras bruxuleantes apareciam esporadicamente ao seu redor. Este homem era apelidado de o Criador do Inferno Flamejante. Demiurgo, o guardião do 7º andar. Um NPC demônio que foi projetado para ser o comandante de defesa de Nazarick. Parece que todos estão aqui agora. Momonga-sama, parece que 2 ainda não chegaram. Uma voz penetrante e fascinantemente profunda saiu. As palavras de Demiurgo tinham um efeito passivo ativado. Era chamado de Mantra da Dominação e transformava instantaneamente pessoas com corações vulneráveis em suas marionetes. Mas essa habilidade especial não teve efeito sobre os seres presentes. Para ter um efeito, a outra parte devia ter um nível de 40 ou menos, de modo que para os ali presentes, no máximo, o único efeito era que sentiam sua voz com um tom muito reconfortante. Não há necessidade. A prioridade desses 2 guardiões é apenas trabalhar sobre certas circunstâncias. No momento, a situação não exige que eles estejam presentes. Entendido. Como desejar, Momonga-sama. Meus subordinados ainda não chegaram. Ouvindo essas palavras, Shalltear e Aura ficaram paralisadas instantaneamente, e mesmo a expressão de Albedo mostrava um sorriso paralisado em seu rosto. É apenas um guardião de área de um dos andares do qual nós estamos encarregadas. Sim, é verdade. Shalltear e Aura sorriram sem graça, enquanto Albedo assentiu vigorosamente de acordo. Que horrocou, não é mesmo? De fato, seria bom informar os vários guardiões de área. Então, deixe os guardiões de área como Guren e Grant saberem sobre isso também. Deixarei essa tarefa para os guardiões de andar. Havia 2 tipos de guardiões na grande tumba subterrânea de Nazarick. Guardiões de andar, como os que estavam diante de Momonga no momento, eram responsáveis por um ou mais andares.
Já guardiões de área eram responsáveis por uma área específica dentro de um andar. Simplificando, os guardiões de andar eram responsáveis pelos guardiões de área, que por sua vez eram responsáveis por um domínio específico no andar. Como havia muitos deles, eles individualmente não eram muito importantes. Em Nazarick, o termo guardião geralmente se referia a um guardião de andar. Depois que os vários guardiões de andar mostraram que entendiam as ordens de Momonga, Albedo comandou: Atenção de todos, por favor. Agora vamos oferecer nossa lealdade ao governante supremo. Todos os guardiões curvaram a cabeça sem que Momonga tivesse a oportunidade de interromper. Todos começaram a formar uma linha com Albedo na frente e os outros guardiões lado a lado atrás dela. Cada guardião mostrou uma expressão séria e respeitosa. Podia-se ver que a atmosfera era muito séria. Shalltear, que estava mais próxima, deu um passo à frente. Guardiã do primeiro, segundo e terceiro andar, Shalltear Bloodfallen, curvo-me perante a ti, ó governante supremo. Ela se ajoelhou, uma mão pressionada contra o peito, e se curvou profundamente. Depois disso, Cocytus deu um passo à frente e disse: Cocytus, guardião do quinto andar, se apresenta ao Supremo. Assim como Shalltear, ele se ajoelhou diante de Momonga como um vassalo diante de um rei. E então foi a vez dos gêmeos. Guardiã do sexto andar, Aura Bela Fiora, curvo-me perante a ti, ser supremo. Também guardião do sexto andar, Mari Belo Fiore, curvo-me a ti, ser supremo. Assim como os outros, ambos se ajoelharam oferecendo uma saudação respeitosa. Shalltear, Cocytus, Aura e Mari tinham corpos com proporções diferentes, de modo que os passos que deram eram diferentes, mas estavam ainda assim perfeitamente alinhados perante Momonga. Em seguida, Demiurgo graciosamente deu um passo. Guardião do sétimo andar, Demiurgo, curvo-me a ti, ser supremo. Com um tom calmo e postura elegante, Demiurgo cordialmente se curvou. E então, finalmente, Albedo deu um passo adiante. Guardiã supervisora, Albedo, curvo-me a ti, ó ser supremo. Momonga sorriu para Albedo, que estava curvado assim como os outros guardiões. No entanto, Albedo continuou seu relatório, com a cabeça abaixada e uma voz límpida para Momonga. Como exceção do guardião do quarto andar, Gargântua, e o guardião do oitavo andar, Vítima, os guardiões de cada andar se curvaram perante ti como solicitado, ó mestre. Atravessaremos fogo e gelo sem hesitação, se assim o senhor ordenar. Momonga não conseguiu falar enquanto olhava para as 6 cabeças abaixadas diante dele. Uma estranha pressão cobria toda a áurea, e talvez apenas Momonga pudesse suportar o ar doloroso e esmagador. Ele não sabia o que fazer. Ele nunca tinha visto nada assim antes em sua vida. Em sua confusão, Momonga acidentalmente ativou uma de suas habilidades. Uma terrível aura se agitou sobre os arredores, e um miasma sombrio de desespero se formou atrás dele. Momonga não teve tempo de cancelar a habilidade enquanto freneticamente atormentava sua mente para recordar uma cena de filme ou de televisão que lhe diria como responder adequadamente a essa situação. Levantem a cabeça. Todos os guardiões ergueram suas cabeças. A coordenação deles era tão imaculada que Momonga se perguntou se eles haviam praticado esse movimento em conjunto. Então, primeiramente desejo agradecer a todos por terem vindo. Não há necessidade de agradecimento, Momonga-sama. Somos todos seus subordinados fiéis. Para nós, o senhor é o governante supremo, e sua palavra é uma ordem absoluta. Nenhum dos guardiões se opôs à declaração de Albedo, como esperado da supervisora guardiã. Momonga olhou para os guardiões com um rosto severo e sentiu uma sensação de asfixia em sua garganta inexistente. Esse era o peso de ser um líder caindo sobre ele. Além disso, qualquer ordem que ele desse agora afetaria seu relacionamento com eles no futuro. Ele não pôde deixar de hesitar enquanto contemplava as possibilidades. Ele poderia levar a grande tumba de Nazarick à destruição por causa de suas decisões. O mal-estar gerado por esse pensamento inundou seu coração e mente. Momonga-sama, é natural que tenha dúvidas sobre nós. Afinal, nossas habilidades devem ser minúsculas comparadas às suas. Albedo parou de sorrir e continuou falando com um tom respeitoso, mas que continha uma grande força. No entanto, se der a ordem, nós, os guardiões, cumpriremos qualquer tarefa que nos seja imposta com cada fibra do nosso ser, não importando quão difícil ou árduo ela seja. Nós juramos que nunca permitiremos que os 41 seres supremos da Aizonkun, os nossos criadores, sejam desonrados por nossas ações. Isso nós juramos. Seguindo a voz de Albedo, os outros guardiões de andar repetiram junto a ela a última frase. Suas vozes estavam cheias de energia, e essa lealdade e determinação inflexível não seriam diminuídas por qualquer número de inimigos. Era como se eles estivessem zombando das preocupações anteriores de Momonga de que os NPCs pudessem traí-lo. As sombras da dúvida em seu coração desapareceram como a escuridão da noite impotente diante do nascer do dia. Momonga sentiu uma emoção vindo do fundo de seu coração,
Quem diria que os NPCs projetados pelos membros da Aizongon eram possuidores de tamanha excelência? O brilho dourado de suas memórias passadas ainda permanecia aqui. A personificação da dedicação e trabalho de todos, suas criações engenhosas, ainda estavam aqui, e isso o enchia de alegria. Momonga sorriu, embora seu rosto esquelético não pudesse demonstrar nenhuma emoção. Os pontos de luz vermelhas nas órbitas dos olhos pareciam brilhar excepcionalmente. Seu desconforto anterior já não existia, e ele simplesmente falou as palavras esperadas de um chefe de guilda. Excelente! Guardiões, eu sei que vocês entenderão meus objetivos e cumprirão meus comandos com sucesso. Podem haver algumas coisas que são difíceis de entender, mas espero que prestem atenção e ouçam bem. Acredito que a grande tumba de Nazarick de algum modo foi movida para algum tipo de lugar desconhecido. O rosto dos guardiões ainda era sério, e não havia nenhum sinal de surpresa neles. Embora eu não saiba a causa desse incidente, Nazarick, que originalmente se situava em um pântano, foi transportada para alguma planície gramada. Existe alguém que saiba alguma coisa sobre tal fenômeno? Albedo olhou para os rostos dos guardiões de andar para ver suas reações e respondeu abertamente. Lamentavelmente, nenhum de nós tem ideia do que está acontecendo. Bem, então eu tenho outra coisa para perguntar aos guardiões. Alguma coisa estranha aconteceu em seu andar? Depois de ouvir isso, os guardiões de andar responderam um após o outro. Não há nada de estranho no 7º andar. O mesmo com o 6º andar. É como o Netia diz, nada de diferente. A mesma coisa no 5º andar. Nada de estranho desde o 1º até o 3º andar. Momonga-sama, eu investigarei o 4º e o 8º andar imediatamente. Então deixarei este assunto para você, Albedo. No entanto, tenha cuidado no 8º andar. Se ocorrer uma emergência, pode surgir uma situação com a qual você não possa lidar. Albedo inclinou a cabeça profundamente para indicar que entendia. E então, Shalltear disse: Nesse caso, permita-me investigar a superfície. Não há necessidade. Sebas está atualmente em missão de reconhecimento na superfície. Enquanto a surpresa brilhou nos rostos dos outros guardiões, Albedo não alterou sua expressão. Na grande tumba de Nazarick haviam 4 NPCs que eram expoentes do combate corpo a corpo. Coquiltos tinha o poder de ataque mais forte e por eficiência no uso de várias armas. Albedo tinha uma defesa impenetrável quando totalmente equipada com sua armadura, enquanto Sebas, se estivesse em sua verdadeira forma, seria mais forte do que qualquer um deles em combate corpo a corpo. E ainda havia mais uma, que superava todos os 3. Não poderia haver outro motivo para a surpresa dos guardiões. Sebas, que superava qualquer um aqui em combate corpo a corpo, tinha sido designado para a tarefa simples de reconhecimento. Eles poderiam dizer o quão sério Momonga estava lidando com essa ocorrência estranha, e todos estavam em guarda como resultado. Ele deve chegar a qualquer momento. Pouco depois de proferir essas palavras, Momonga viu Sebas caminhando em direção a ele. Como todos os outros guardiões, Sebas se ajoelhou perante Momonga. Momonga-sama, peço desculpas pelo atraso. Não há problema. Agora inicie seu relatório sobre o que você viu na superfície. Sebas levantou a cabeça e olhou para os guardiões. Então Momonga continuou. A situação é crítica. Então, obviamente, os guardiões de andar precisam saber também. Sim. Em primeiro lugar, estamos situados no centro de uma planície com 1 quilômetro de raio. Não há sinais de estruturas feitas por humanos. Vi alguns pequenos animais, mas não havia humanoides ou grandes criaturas. Esses pequenos animais são monstros, por acaso? Não. Eles parecem ser criaturas sem capacidade de combate. Entendo. Então as planícies das quais mencionou estão cobertas por grama de cristais afiados de gelo que cortaria quem passasse por eles? Não. Apenas grama normal. Nada de especial sobre ela. Você também não viu qualquer castelo celestial ou estruturas similares? Exatamente. Não havia nenhuma. Nenhum sinal de estruturas artificiais, seja no céu ou na terra. Entendo. Apenas um céu simples. Bom trabalho, Sebas. Após elogiar Sebas por seus esforços, Momonga ficou um pouco desapontado porque não obteve nenhuma informação útil. Mas ele já sentiu que estava gradualmente ciente de que não estava mais no mundo virtual de Yggdrasil. Embora ele ainda não entendesse por que ainda conseguia usar os equipamentos e as magias do jogo normalmente. Ele não sabia o que ou por que ele havia chegado até aqui, mas seria sensato aumentar a segurança de Nazarick por precaução. Não há nenhuma maneira de saber se esta área já estava sob controle de outra pessoa. E se assim fosse, ele poderia receber reclamações. Não, ele teria sorte se reclamações fossem tudo o que acontecesse. Guardiões, aumentem a segurança de cada andar em um nível. Não temos certeza do que aconteceu. Portanto, não ajam de maneira imprudente. Se encontrarem um intruso, não o matem, mas o capturem a qualquer custo. Quando o capturarem, façam o menor dano possível.
Peço desculpas por impor essas exigências a todos vocês em um momento como este. Os guardiões expressaram seu reconhecimento e assentiram com a cabeça como se fossem um só. A seguir, gostaria de entender as operações administrativas de Nazarick. Albedo, como é a troca de informações de segurança entre os guardiões de Andar? Em Yggdrasil, os guardiões eram simples NPCs, e eles só podiam agir de acordo com sua programação. Desse modo, não havia troca de informações entre os guardiões de Andar. Cada andar é administrado por seu respectivo guardião de andar, mas Demiurgo é o comandante-geral de defesa, e todos podem compartilhar informações com ele. Momonga estava um pouco surpreso com essa informação, mas depois assentiu com a cabeça, satisfeito. Excelente. Comandante de defesa de Nazarick, Demiurgo. Supervisora guardiã Albedo. Vocês dois estarão encarregados de elaborar um sistema administrativo mais abrangente para Nazarick. Entendido. Os planos para sistema de gestão devem incluir o 8º, 9º e 10º andar também? O 8º andar é gerenciado por vítima, então tudo ficará bem. Aliás, entrar no 8º andar está proibido a partir de agora, rescindindo a ordem que acabei de dar para Albedo. Em resumo, a entrada ao 8º andar só será efetuada com a minha permissão. Irei desfazer o selo e permitir o acesso direto do 7º ao 9º andar. Depois disso, faço o planejamento incluindo o 9º e o 10º andar também. É essa sua vontade? Albedo pareceu bastante surpresa. Atrás dela, os olhos de Demiurgo se arregalaram, revelando seus pensamentos sobre o assunto. Será permitido aos subalternos passarem pelo domínio dos seres supremos? Eles devem receber tanta liberdade assim? Os subalternos aos quais Albedo se referia não eram os NPCs criados pelos integrantes da Aizon Gon, mas Spawn NPCs. O fato era que o 9º e o 10º andar não tinham tais monstros, exceto com raríssimas exceções. Momonga sussurrou para si mesmo em voz baixa. Albedo parecia considerar esse lugar como um santuário sagrado, mas esse não era o motivo para tal. A razão pela qual não havia monstros no 9º andar era simplesmente porque se qualquer intruso conseguisse superar os NPCs defensores presentes no 8º andar, os seres mais poderosos de Nazarick, então as chances de vitória de Aizon Gon seriam escassas. Assim, seria melhor desempenhar o papel de um vilão ao máximo e encontrar os invasores no Salão do Trono para um confronto final. Vai ficar tudo bem. É uma emergência, afinal de contas. Precisamos de todas as mãos na segurança. Entendido. Selecionarei apenas as melhores e mais poderosas tropas para este dever. Momonga assentiu. Em seguida, colocou seu olhar sobre os gêmeos. Aura e Mari, vocês podem esconder a grande tumba de Nazarick? Ilusões simples não me parecem muito confiáveis, e pensar no custo de ilusões de grande porte me dá dor de cabeça. Aura e Mari se entreolharam e começaram a pensar. Depois de algum tempo, Mari respondeu. Usando magia é um pouco difícil se tivermos que esconder toda a superfície, mas se pudéssemos cobrir as paredes com terra e depois adicionar plantas para camuflagem... Você está sugerindo para usarmos terra e sujar os esplendorosos muros de Nazarick? Albedo disse isso enquanto ainda estava de costas para Mari. Embora sua voz fosse doce e aveludada, o tom que carregava era tudo menos isso. Os ombros de Mari tremeram, e embora os guardiões ao redor permanecessem em silêncio, suas atitudes sugeriam que eles compartilhavam a opinião de Albedo. Em contraste, Momonga sentiu que Albedo estava sendo muito intrometida. A situação dificilmente era séria o suficiente para justificar tal reação. Albedo, não fale fora de sua vez. Eu estou conversando com Mari. Sua voz foi tão profunda que surpreendeu o próprio Momonga. Ah, minhas mais profundas desculpas, Momonga-sama. A cabeça de Albedo estava tão abaixada quanto possível, e seu rosto estava congelado de medo. Os guardiões e Sebas também ficaram congelados. Talvez eles achassem que a bronca também fora dirigida a eles. Uma pontada de remorso atingiu Momonga enquanto ele observava a mudança rápida na atitude dos guardiões. Mas ele continuou falando com Mari. Você pode realmente esconder tudo cobrindo as paredes com terra? Sim, eu posso, se você me permitir, Momonga-sama. No entanto, um observador pensaria que um monte de terra amontoado em uma planície não seria algo natural, não é mesmo? Sebas, existem colinas próximas ou algo assim? Não. A área circundante é apenas uma vasta planície. Mas como ainda é noite, deveremos ser capazes de criar uma camuflagem antes do nascer do sol. Entendo. Se tudo o que pretendemos fazer é esconder os muros, a ideia de Mari será suficiente. E se empilharmos a terra nos arredores para fazer colinas falsas como camuflagem, então isso deve torná-la não tão óbvia. Muito bem. Designo Aura e Mari para executarem essa tarefa juntos. Ao fazer isso, podem extrair os suprimentos necessários de cada andar.
Já que não podemos camuflar a parte de cima, devemos usar ilusões depois de terminar o trabalho com as colinas, de modo que ninguém seja capaz de detectar Nazarick do lado de fora. Sim, entendido. Isso era tudo o que ele conseguia pensar no momento. Provavelmente havia muitos furos no plano, mas isso poderia ser resolvido com o tempo, mais tarde. Afinal, eram apenas algumas horas desde que tudo isso estava acontecendo. Tudo bem, isso é tudo por hoje. Todos façam uma pausa antes de começar suas tarefas. Há muitas coisas que não sabemos, por isso não se esforcem demais e se desgastem. Os guardiões assentiram em sincronia, demonstrando que entenderam. E finalmente, tenho uma pergunta para os guardiões. Para começar, Shalltear, que tipo de pessoa eu sou para você? A encarnação da beleza. É a pessoa mais bela do mundo. Até as joias empalidecem em comparação ao seu corpo branco como a neve. Shalltear sequer parou para pensar e respondeu de imediato. Pela falta de atraso em sua resposta, ela deveria estar falando do coração. E você, Coquiltos? O ser mais poderoso da grande tumba de Nazarick, mais forte que qualquer guardião e nosso líder supremo. Aura? Um líder misericordioso e de grande visão. Mari? Uma pessoa muito gentil. Demiurgo? Um líder sábio que toma decisões e age sobre elas rapidamente. Verdadeiramente um homem digno do título de inalcançável. Sebas? O responsável por reunir todos os seres supremos. Além disso, o líder misericordioso que não nos abandonou, permanecendo ao nosso lado até o fim. E por fim, Albedo? O ser que governa os seres supremos e o mais grandioso e exaltado mestre. Além disso, o homem que eu amo profundamente. Entendo. Eu ouvi e compreendi suas opiniões. As responsabilidades que outrora foram realizadas pelos meus antigos companheiros agora serão executadas por vocês. De agora em diante, executem-nas fielmente. Depois de ver que os guardiões se ajoelharam mais uma vez, Momonga se teleportou para longe. O cenário diante de seus olhos mudou em um instante, do Coliseu para a Câmara dos Golems do Lemegeton. Depois de olhar em volta para se certificar de que ninguém estava olhando, Momonga suspirou profundamente. Isso cansa. Embora seu corpo não estivesse cansado, o estresse em seu coração parecia uma enorme carga sobre seus ombros. Esses caras, por que eles pensam tão bem de mim? Eles estavam descrevendo alguém completamente diferente. Depois de ouvir os guardiões se revezando para compartilhar suas opiniões sobre ele, Momonga riu em negação. Mas pela expressão de seus rostos, não parecia que estavam brincando. Em outras palavras, aqueles eram seus verdadeiros sentimentos. No entanto, se ele não agisse de uma maneira que se encaixasse na imagem que tinham dele, isso poderia desapontá-los. Enquanto pensava sobre isso, a pressão sobre ele cresceu ainda mais. E além disso, havia outro problema que fez Momonga franzir os músculos inexistentes de sua testa. Como devo prosseguir com Albedo? Do jeito que as coisas estão, nunca mais vou ser capaz de encarar Tabula Esmaradigna-san.